Salve, nação! Vamos às notícias do Mengão, que encara o Cruzeiro amanhã, e a imprensa mineira já está em alerta. Eles sabem que o Flamengo vem forte, com Felipe Luiz no comando e nossos craques prontos para decidir. Já tem comentarista dizendo que o Cruzeiro vai ter que jogar o dobro para tentar segurar o rubro-negro. Tá sentindo? É o peso do manto sagrado chegando em Minas. Vamos para cima! E você, torcedor, o que acha? Comenta aqui, compartilha e se inscreve no canal para mais novidades. Cruzeiro e Flamengo na tela, vai na bola, Grice. Esse é azedo, hein? É azedo. Vamos lá, gente. Cássio ou Rossi? Cássio. Cara, Rossi. Rossi. Eu vou de Rossi. Perdi sozinho. Fagner ou Wesley? Wesley. Ô, Fagner, Wesley. você é muito bom, mas o Wesley, velho, é seleção, né? É o Wesley. É o passado contra o futuro. Fabrício Bruno ou Léo Ortiz? Léo Ortiz. Léo Ortiz. Puta. Léo Ortiz. Vidalba ou Léo Pereira? Léo Pereira. Vou dar moral pro Vidalba, Nós velho. elogiamos muito o Vidalba, Vou dar mas moral Léo pro Vidalba. Pereira, Léo Pereira tá Pereira. jogando muito. Mas o Léo Pereira tá jogando vou dar moral demais. pro Vidalba. Produção, desempate. Não, perdeu, não perdi Perdeu? sozinho. Aí, então perdeu. Kaique ou Ayrton Lucas? Ayrton Lucas. Ayrton Lucas. Quem era o lateral esquerdo do Flamengo, gente? Alexandre tá É o machucado. Alexandre. Bem machucado. lembrado. É isso aí. Ayrton Lucas Ayrton. ganhou, né? Meu Deus. Agora nós temos ali Romero ou Pulgar? Romero. Eu sou fãzão do Romero, mas Pulgar. Essa aí eu vou do Romero. O momento pra mim do Romero Então, é melhor. Nossa, eu iria. Pulgar tá jogando muito. Eu iria no Romero, mas eu vou no Pulgar só pro produtor desempatar. 2-2. Ele colocou Pulgar, vocês eu estão acho Estão malucos. malucos, olha isso. Tinha que botar ele no Arço pra poder participar. Vou ligar Falar o Zoom daqui a pouco aí. Leão de treino. Lucas Silva ou De La Cruz? Dela Cruz. De La Dela Cruz. Se bem que o Lucas Silva tá jogando Não, bem, não tem né? que ser bem, não. Gerson ou Christian? Aí, desculpa, yes. Cris. Cristian tá bem, mas Meu é o Gerson, Deus. né, gente? Caraca, gente, não é isso não, hein? É isso sim. Wanderson ou Cebolinha? Cebolinha. Vai participar mais não, Sérgio? Pô, não, tomei até um café aqui agora. Vander, ó, Cebolinha. Pedro ou Caio Jorge? Pedro. Pedro. Pedro, né? E pra fechar, Arrascaeta ou Gabigol? Vai de Arrasca, né? Rascaeta, né? Arrasca. Arrasca pra Arrasca, cima. pra né? cima. Arrasca pra cima. Léo Jardim ou Felipe Luiz? Meu Deus. Felipe Gente, Luiz. Gente, não. Felipe Luiz, gente. Vamos lá. Felipe Luiz, gente. Vamos de Felipe Luiz. Eu vou de Jardim. Felipe também Luiz vou de tá Jardim. novo ainda, tá aprendendo aí. Pô, viu o Jardim do Mônaco. Não, o Jardim tá começando a acertar o time, É Sérgio Jorge. verdade. E tem uma história. Então eu vou de empatou aqui Jardim. embaixo. Empata produção. aí, ô produção, Leão de treino. Aí, ó, já apagou. Quem que ele colocou? Ele botou Felipe Luiz. É Nós 12 a tive- 0. Mas é Quanto? assim mesmo, gente. 12 a 0. Não, 12-0 não é não, É, Gris. sim, é assim. 12-0? O 12 a time 0. é isso, gente. Individualmente. Mas qual que poderia ser mais apertado ali? O Cássio, o Rossi? Cássio talvez? com Rossi. Cássio Rossi, Pulgar Romero teve um empate, né? É. Foi empate. E só. É, E só, né? Léo Pereira e Vidalba. Se o Pedro ainda tivesse machucado, o Caio Jorge ia ganhar. Ganhava. Que aí seria quem? Bruno Henrique? Talvez Seria o Bruno o Bruno Henrique, Henrique. o Plata. Mas ia dar Caio Jorge. Hoje eu Matheus sou mais Pereira e Caio Jorge. Arrasca. Matheus ia dar. Arrasca. Ainda O Arrascaeta. Arrascaeta tá jogando demais, cara. Tá jogando demais. Voltou a jogar É, bem, exatamente. né? Voltou a jogar bem. Ele teve um 2024 bem abaixo, mas o 2025 dele até aqui... Cara, é isso aí. Não Gente, tem o time jeito. do Flamengo É muito bom. Não, Individualmente, e ainda- Entendam o que eu vou falar, tá? Que isso não é pejorativo, é em forma de elogio. Já tô falando antes para não fazerem sacanagem. Mas é um nojo. O- Nojento. Time nojento. É, como diz aquele narrador, é ridículo. Ridículo, É ridículo. O Everaldo Marques fala, você é ridículo, só que ele tá elogiando. Eu tô elogiando, é nojento o time do Flamengo. Não, e aí de tão bom. nós vamos olhando algumas peças que estão fora, que é Alexandro, Danilo, Bruno Henrique, Plata, Luiz Araújo. Luiz Araújo, o próprio Ala que teve aqui no Gala, que foi muito bem. Misericórdia. Pois é, não. E E aí assim, tem os meninos, O né? Everton Matheus. Araújo, que jogou uma barbaridade no ano passado. Tem os meninos aí que surgem do nada. Não, esse Joshua aí, Joshua. não sei como é. Joshua. O Lohan Já também é bom jogador. Apareceu aí, foi bem ontem. Matheus Gonçalves. Nossa senhora. Como é que esse time do Flamengo, gente, não ganha tudo? Não, porque o futebol não é só isso, Porque né? o Palmeiras não é também só muito isso. bom, né? Tem outros muito bons lá Porra, também. é de- Com casa cheia, um grande clássico, né? Um grande
grande jogo do nosso futebol. O líder do brasileiro, o Flamengo, embalado, poupou jogadores no meio de semana para encarar o Cruzeiro. O Cruzeiro venceu, o Cruzeiro jogou bem na Copa do Brasil e a torcida tá animada. Então, Cruzeiro, tô botando a maior fé. O Flamengo é o melhor time do campeonato? Tô nem aí. No Mineirão eu sou mais Cruzeiro, sou mais Cruzeirão. Então, Cruzeiro, então, torcida celeste, pra cima deles, zero. Bonitinho. Cruzeiro não vai desonrar esse pagamento não, porque não é muito a ideia do Cruzeiro sair dos trilhos, né? Tem essa capacidade aí hoje financeira legal, antigamente que vivenciou momentos difíceis financeiros. Hoje, não, a turma lá... Tem que explicar uma coisa, o Cruzeiro não tem capacidade financeira nenhuma, assim como o Atlético. Isso tem que ficar muito claro, Pancera, não podemos iludir o torcedor. O Cruzeiro e o Atlético não tem capacidade financeira nenhuma. Quem tem capacidade financeira são os donos. O Cruzeiro... Mas quem tá lá, Thiago? Não, é porque o Cruzeiro não gira o valor que ele gasta. Não, sim, claro que não. Assim como o ele foi Atlético. pra RJ. Se a gente tivesse um país sério, um futebol sério, que é o fair play financeiro, que já acontece na Europa, Atlético, Cruzeiro, Red Bull Bragantino, Botafogo, Bahia, jamais estariam fazendo o que fazem no Brasil hoje. Repito, não é o Cruzeiro, não é só o Atlético, é quase via de regra das SAFs no Brasil. Não há saúde financeira no Cruzeiro, não há saúde financeira no Atlético, isso é uma grande balela, isso é mentira. Quem tem saúde financeira são os donos dos clubes que seguem mantendo e colocando dinheiro ali todo dia. O Cruzeiro segue com dificuldade nas suas contas, o Atlético a mesma coisa. Tanto que volta e meia atrasa salário, porque continuam tendo que ter aportes dos seus donos. Então... Cruzeiro não tem saúde financeira, o Atlético muito menos, são os seus donos quem bancam os clubes. Mesma coisa acontece no Botafogo com o John Textor, mesma coisa no Bahia com o Grupo City. Então, isso tem que ficar muito claro, porque o torcedor entra nessa, que bom, o Cruzeiro tá rico, o Galo tá rico, tem que contratar mesmo e tal. Quem tá rico, quem é muito rico são os donos. Atlético e Cruzeiro não são ricos, pelo contrário, continuam quebrados, Cruzeiro continua em recuperação judicial, tendo as suas contas a pagar, o Atlético atrasando salário. Quem é rico são os donos. Atlético e Cruzeiro continuam quebrados e aumentando as suas dívidas. Entra ano, sai ano, todo balanço financeiro é aumento da dívida. Isso aconteceu também com quem não é SAF. Corinthians saiu o balanço aí, tá devendo também. Deus e o mundo. Isso tem que ficar muito claro que a gente inverte os valores da cultura do futebol. E continuam fazendo loucuras. Todos os clubes do Brasil pagando 2 milhões para jogador, 3 milhões para um, 2 milhões para outro. Quer dizer, continuam vivendo de maneira irresponsável, mesmo tendo virado SAFs. E repito, Cruzeiro e Atlético são quebrados. Quem é rico, quem tem saúde financeira, são os proprietários. Quem é o favorito para o jogo de amanhã? O Cruzeiro com 50 mil pessoas no Mineirão, o Cruzeiro com a sua força em casa, o Cruzeiro melhorando, o Flamengo que é líder do campeonato. Ale, tem favoritismo? Bom dia, Ale Oliveira. Muito bom dia, viu, Thiago, aos companheiros e também a todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do país. Eu acho que tem alguns aspectos aí, né? Além do Cruzeiro ser a única equipe com 100% de aproveitamento como mandante no Brasileirão, é bom a gente destacar isso, de ter uma torcida apaixonada, empurrando e acreditando no time depois das mudanças, né? Na mudança de comportamento, principalmente. O Flamengo, que jogou com um time bem reservão mesmo na Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba e venceu fora de casa por 1-0, ele tá muito preocupado também com a Libertadores, né? Porque vale a gente lembrar que o Flamengo tem jogo no meio da semana contra o Córdoba, fora de casa. É o mesmo Córdoba que ganhou dele no Maracanã de 2-1 e que empurrou o Flamengo para a terceira colocação do seu grupo. Se a Libertadores acabasse hoje, o Flamengo estava fora, estava disputando a Sul-Americana. Então tem esse olhar também para a Libertadores. Então, levando em consideração todo esse contexto, o crescimento do Cruzeiro, o time com retrospecto de 100% como mandante, o apoio do seu torcedor, eu acho que é equilibrado. Agora, é evidente que se você for pensar naquela estafeta, naquela gincana que todos os programas fazem de 1 contra 1, o Flamengo, pra mim, é favorito contra qualquer time da América do Sul, viu, Thiagão? Tá demais o Flamengo do Felipe Luiz, mas não é imbatível não, tá? Ô, Nath, qual é a sua expectativa? Tem favorito, não tem favorito? É clássico? O que você espera desse jogo de amanhã aí, Nath? Bom dia.
Bom dia, Thiago. Um abraço a você, a quem tá com a gente nesse sabadão aqui no nosso Rádio Esportes. Um abraço também pro Pancieri e pro Ale Oliveira. Expectativa de um grande jogo, até porque a gente tá falando de um duelo de duas equipes que estão brigando na parte de cima da tabela, né? Ainda que o Flamengo seja colocado aí, inclusive por mim, como grande favorito ao título. Neste momento, o Flamengo não olha pro Cruzeiro com um olhar de distância, né? Não, olha pro Cruzeiro como um concorrente direto ali na parte de cima da tabela. O Cruzeiro hoje quarto colocado, então a gente está falando de um duelo direto ali de equipes envolvidas na parte de cima da competição. Isso já dá o tom do confronto, de um duelo que tende a ser muito disputado. Obviamente que se você for colocar aí, como o Ale falava, né, do 1 contra 1, do cara a cara, do elenco, da capacidade de banco de reservas também, o Flamengo é um time melhor do que o Cruzeiro, é um trabalho também mais consistente do técnico Felipe Luiz, até porque é um trabalho mais longevo. Felipe Luiz já colhendo frutos do seu trabalho, a Copa do Brasil do ano passado, o campeonato estadual já nessa temporada, mas acho que se existe um momento ideal para o Cruzeiro tentar encarar esse Flamengo, tentar bater nesse Flamengo, é justamente esse momento da temporada, porque esse é o melhor momento do Cruzeiro em 2025, não só pelas 2 vitórias consecutivas, os 2 bons resultados no Brasileirão e na Copa do Brasil, mas porque o time vem melhorando de desempenho, vem de atuações melhores, agora já são 2 partidas também sem sofrer gols, o que é muito importante, é algo inédito em 2025 para o Cruzeiro, e para encarar um time com um poderio ofensivo como o do Flamengo, essa defesa vai ter que funcionar muito bem. Essas vitórias também dão mais moral, dão mais confiança, e ter essa confiança para encarar um grande adversário também é fundamental. Então acho que se tem um momento ideal para o Cruzeiro ir para esse duelo, é justamente o momento de agora, e isso se prova nas arquibancadas, o quanto o torcedor está confiante, está acreditando que é possível buscar esses 3 pontos, vai fazer a sua parte, vai bater o ponto no Gigante da Pampulha, e não duvido do Gabigol aí ter a sua oportunidade, seguir no time titular, até porque essa dupla com o Caio Jorge está funcionando, e porque o Cruzeiro não deve deixar de apostar na lei que mais funciona no nosso país, né, Thiago? A famosa lei do ex. E tomara que ela funcione só pro lado do Cruzeiro, né? Porque do lado de lá também tem o Arrascaeta, mas vamos torcer para que nesse domingo ele esteja óbvio. Ele tá numa fase, hein? Aquele biquinho do Arrascaeta, toda fila da mãe, parece um chute fraquinho, né, rapaz? Ele dá um biquinho, parece que a bola não vai entrar, ela vai... Mas amanhã não, Arrasca! Amanhã não, filho meu, amanhã eu tô curioso, se o Gabigol fizer um gol, como é que vai ser a comemoração? Vai lá embaixo da torcida do Flamengo fazer aquele, o Muque e o Gabigol, quero ver. Ô, Gabigol, vem com aquele papinho de respeito não, e se fizer gol tem que comemorar, viu, Gabi? E o Flamengo, que timaço, hein? Que elenco, mas o Flamengo, amanhã não, Mengão, amanhã não vem fazer graça não, Mengão, amanhã com mais de 50 mil cruzeirenses, vai dar o Cruzeirão cabuloso. Mas como veio o Flamengo, meio de semana poupou todo mundo, colocou, nem tá comendo Cruzeiro, Flamengo, poupou todo mundo na Copa do Brasil, mas venceu. Que horas chega? Já chegou? Onde fica? Tem ingresso pra torcida do Mengão? O Rubens Júnior tem os detalhes aqui no Rádio Esportes. Flamengo já tá na área ou ainda não, hein, Rubinho? Boa tarde. Ainda não, Thiago. Boa tarde. Um abraço pra você, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, 12:14. O Flamengo ainda no Rio, né? Colocando ponto final na sua preparação. Chega no final da tarde, vai em direção ao novo hotel na Savassi, onde já estarão torcedores aguardando a chegada da delegação, que teve, depois do desafio do meio de semana pela Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba, falando muito sobre logística, o técnico Felipe Luiz, porque o Flamengo chegou, né, na madrugada anterior ao jogo, depois realizou a partida, a vitória pelo placar de 1-0, chegou ainda na madrugada desta sexta-feira, pouco tempo de preparação, né? Apenas ontem e hoje, e o Flamengo que poupou os seus titulares pela Copa do Brasil, até porque sabe da dificuldade do jogo. Sinal eletrônico marcando o 12:15. É esse time do Flamengo que volta os titulares. Tem uma dúvida na lateral esquerda, se vai o Alexandro pro jogo ou se vai o Ayrton Lucas. O Alexandro que vem se recuperando muito bem, ele que é titular de dores na coxa esquerda. Nas demais posições, esse Flamengo que a gente sabe, né, do seu poder,
principalmente do seu elenco, voando baixo no Campeonato Brasileiro. Thiago, até então, não perdeu, 6 jogos, 4 vitórias, 2 empates, inclusive 2 goleadas. E o último jogo teve a goleada para cima do Corinthians pelo placar de 4-0. Um provável time para amanhã, tendo Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha, Pedro. É o provável Flamengo. E que timaço, viu, Thiago? Vamos colocar o campinho do Flamengo aí também pra gente debater com Ale Oliveira e Nath Fiuza sobre o time do Mengão, a escalação do Flamengo. E ele só falou do time que vai a campo, ao banco. Vou falar do banco. Rossi, pega demais. Esse é o titular. Então cadê o campo ali? Quem que tá ali no banco? Tá aqui dos dois lados, eu não tô achando que era o banco. Ali é o time titular, Thiago. O banco do Flamengo é tão bom, mas tão bom, que parece o titular. Por isso que você leu errado, né? Na verdade, você não leu errado. Você leu certo. Burro pra caramba. Não. Você fez. Qualquer um que jogar é titular ou reserva, você tá fazendo um grande trabalho. É impressionante o time do Flamengo. Não precisa vir mais. Agora, o Arrascaeta e o De La Cruz, e aí é mérito muito do Felipe Luiz, pra muito treinador brasileiro, um é o outro, tá? Não daria pra jogar com os dois. E os dois estão correndo muito. O Gerson, jogador de seleção brasileira, tá certo isso ali? O Gerson aberto assim com... O Gerson joga mais pelo centro, não, Ale? Não, mas ele tem jogado por ali, mas com liberdade, né? Pra passear por todo o campo ofensivo. E como joga, hein? Joga muita bola, né? Já jogou até mais, viu? Mas é um time espetacular. Pra você ter uma ideia, você falou desse jogo contra o Córdoba que perdeu na Libertadores, no Maracanã, né? São 6 jogos sem perder, só essa derrota pro representante chileno nas últimas 23 partidas. E jogando fora de casa, como visitante, sua condição de amanhã, na temporada, o Flamengo simplesmente não foi derrotado. O Flamengo não perdeu nenhum jogo como visitante na temporada. Isso é uma prova do elenco que tem e do trabalho também do Felipe Luiz, que é muito bom, né? Ô Nath Fiuza, quem que você destaca aí, se é possível destacar alguém desse time do Flamengo? Tem algum ponto fraco? O que o Cruzeiro pode explorar para tentar vencer esse time do Flamengo amanhã, Nath? Ô, Thiago, é um time realmente muito forte. Pra mim, o Arrascaeta é o craque do campeonato até aqui, né? E numa temporada em que ele tem sido artilheiro, acho até por essa melhora física, tá muito mais inteiro o Arrascaeta e tem aparecido muito mais pra finalizar. O retorno do Pedro, que é um acréscimo impressionante, né? E volta muito bem. É impressionante como quando o cara é bom, não precisa de tempo pra se readaptar, né? Pedro já voltou com ritmo de jogo, fazendo gol, enfim. O que eu acho que o Cruzeiro talvez possa tentar é não tentar ter demais a bola, não tentar também se encolher demais, porque eu acho que é uma postura perigosa. Eu acho que talvez é tentar fazer o Flamengo provar até do seu próprio veneno. O Flamengo é um time que força muito o erro na saída de bola do adversário e o Cruzeiro pode tentar fazer isso, tentar ter uma posse de bola mais eficiente, tentar roubar essa bola já um pouco mais na frente, já tentar ter um controle um pouco mais objetivo, mais vertical, roubando essa bola e já tentando acionar os homens de frente, porque eu acho que o controle do jogo tende a ser um pouco mais do Flamengo e acho que o Cruzeiro não pode também ficar o tempo todo só esperando, tem que tentar roubar essa bola mais lá na frente, mas é difícil também, porque a saída de bola do Flamengo é muito qualificada, né? A gente fala de 2 zagueiros, o Léo Ortiz e o Léo Pereira, que são os zagueiros construtores, né? A gente fala de 2 laterais que apoiam muito bem, que tem passe qualificado e esse meio campo é que coordena todo o jogo, né? O Pulgar, o De La Cruz, o Felipe Luiz fala muito disso, que quando os volantes dele entendem e fazem a leitura correta do jogo, raramente o Flamengo perde, porque eles conseguem controlar muito bem a bola e conseguem dominar muito bem o adversário. Então amanhã é um jogo também para os meio-campistas do Cruzeiro, o Lucas Romero, o Lucas Silva, o Christian, tentarem trabalhar muito bem para tirar um pouco a bola dos pés desses jogadores do Flamengo.